O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Na festa de Pentecostes, que nós celebramos recentemente, fechando os 50 dias do tempo pascal, nós confirmamos em nós, ou pedimos a Deus confirmar em nós, melhor dizendo, o Espírito Santo, que recebemos logo no início da nossa vida, no nosso batismo. O Espírito Santo é o Espírito de alguém. É o Espírito de Jesus. Por isso, para conhecer quem é esse Espírito Santo, nós precisamos conhecer Jesus. E é por isso que a igreja coloca agora, desde domingo passado principalmente, os domingos do tempo comum até o 34º domingo do tempo comum, mostrando quem foi Jesus, mostrando o que Jesus fez, mostrando o projeto todo de Deus que Jesus nos mostrou, a novidade, que resumido é o reino de Deus que Ele nos trouxe, é o reino de Deus. O reino de Deus que São Marcos
no último versículo do capítulo 9, define, isso precisa ficar claro, como base, como fundamento da nossa fé. A definição que Marcos dá para o reino de Deus é esta: vivermos em paz uns com os outros. Isso precisa ficar guardado. Como discípulo de Jesus, eu preciso assumir essa atividade. Precisamos nos envolver e trabalhar para que haja sempre a paz, a fraternidade, a comunhão. Então, na nossa leitura de hoje, a igreja nos coloca mais um trecho daquilo que é chamado o segundo livrinho no Evangelho de Mateus, que escreve 5 livrinhos, igualzinho aos 5 primeiros livros lá, chamado Pentateuco, ou então chamado a Torá. Agora, é a novidade que Jesus trouxe do Pai, é o novo projeto que o Pai trouxe através de Jesus, que nos mostrou pela sua vida, pela sua pregação, pelo seu testemunho. Portanto, Mateus, ele coloca 5 livrinhos. Essa parte que nós estamos lendo hoje faz parte do segundo livrinho, que inicia no capítulo 8. Vejam bem um pouquinho aqui, eu tenho o Evangelho, esse aqui é somente o Evangelho, mas é o principal guia para a nossa vida, o Evangelho. Então, começando essa parte da qual o nosso texto integra, eu vou contar aqui os títulos, simplesmente que Jesus andou fazendo. Então, capítulo 8, primeiro parágrafo: Jesus cura o leproso. Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus faz outras curas de todos que estavam doentes e expulsa os demônios. Depois, Jesus expulsa o demônio dos 2 homens com espírito mau em Gadara. Jesus perdoa e cura o paralítico, já no capítulo 9. Jesus cura a mulher com hemorragia e ressuscita a filha do chefe lá da sinagoga. Jesus cura 2 cegos e Jesus expulsa o demônio de um mudo que volta a falar. Depois, Jesus, o texto nosso, então, tem compaixão do seu povo. A nossa leitura inicia no versículo 36, porém precisa ler o 35, que ele resume um pouquinho o que ele vem fazendo. Tudo isso que eu contei, essas curas todas e outros ensinamentos, estão no capítulo 8. Entra no capítulo 9, no final do capítulo 9, o versículo 35, que ficou fora da nossa leitura, mas está no Evangelho, vou ler. Jesus percorria todas as cidades e vilarejos, ensinando nas sinagogas deles, pregando o Evangelho do Reino e curando toda doença e toda enfermidade. Portanto, a partir do capítulo 8, tudo que Jesus Cristo vem fazendo, encontrando com gente que não conhecia, mas gente, para Jesus, outra pessoa é filho de Deus. Para Jesus, outra pessoa é seu irmão. Essa é a novidade que Jesus Cristo nos trouxe. Irmão não é só aquele que nasce pelo mesmo sangue na família, mas para Jesus, irmão somos todos. Somos todos irmãos, e por isso, quando tem alguém que sofre, é como seu filho que está sofrendo. E precisamos sentir essa dor e ter compaixão como Jesus teve. Então, Jesus percorria todas as cidades e vilarejos, ensinando na sinagoga deles, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade.
É essa atitude de Jesus de se interessar pelos outros e trazer para eles uma perspectiva nova de vida, ao curá-los, ao recuperar a vida deles, que aos poucos, vai gerar das autoridades da época a inveja deles para depois lhe custar a vida. Como São Paulo diz na carta aos Romanos, Jesus morreu por nós, deu a sua vida por nós, quando ainda nós éramos pecadores. Mas para Jesus, o que ele veio fazer é recuperar exatamente os pecadores. Quando Jesus olha, Jesus não vê um pecador. Quando Jesus olha, ele vê um ser humano que está sofrendo doenças, às vezes possuído, perdendo a cabeça, e que precisa ser redimido. Essa é a missão de Jesus. Essa é a missão de Jesus salientada pelos 4 evangelistas. Isso que ele andou fazendo. Agora, Jesus, ele vai parar e pensar: por que está acontecendo isso com essa gente toda sofrida, explorada, sem condições de viver, ficando doente, sem atendimento nenhum? E Jesus vai chegar à conclusão: quem é o responsável dessa situação em que o povo vive? E aí começa a nossa leitura. A nossa leitura naquele tempo, vendo Jesus as multidões abandonadas, doentes, perdidas, compadeceu-se delas. Esse compadecer não é apenas ter pena, é mais profundo. É sentir a dor dentro de si mesmo pelo sofrimento que outros estão passando e vivendo. E aí ele diz: por quê? Porque essa multidão toda abandonada, eles estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. A comparação que Jesus Cristo faz. O pastor é aquele que deve tomar conta das ovelhas. No capítulo 10, nós já vimos, no 4º domingo da Páscoa, Jesus, o bom pastor. Os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, e só vêm para roubar, matar e destruir. Capítulo 10 de João, onde ele vai dizer também a fase principal que deve servir como base para a nossa vida, que coincide com a definição do reino de Deus, de vivermos em paz uns com os outros. E no Evangelho de João vai transmitir isso dizendo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Isso que Deus quer. Por isso Jesus foi enviado exatamente para recuperar a vida das pessoas, para ensinar como podemos viver em paz uns com os outros. Agora, Jesus está percebendo que aqueles que estão ocupando os lugares de direção na época dele, estão todos lá, principalmente no templo de Jerusalém, mas não estão fazendo nada para o povo. Não estão zelando pela vida do povo. O povo não tem saúde. O povo não tem escolas, o povo, crianças abandonadas. Lê o Evangelho todo de Jesus para ver. A gente diz: nossa, como era ruim a situação do povo. Mas Jesus detecta quem são os responsáveis, os pastores. São como ovelhas que não têm pastor. O povo, então, vive totalmente abandonado ao leão. E Jesus toma uma posição. É a posição dele e dele mesmo começar a ser o bom pastor, dar exemplo, curar um. Nós mencionamos aqui um atrás do outro, quantas coisas Jesus fez, curando as pessoas, recuperando a vida das pessoas. E aí Jesus, ele toma consciência que sozinho, como que ele vai redimir o mundo todo? Sozinho. Aí ele vai fazer uma grande declaração: a messe é grande. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe, imagina o campo, com o trigo já crescido,
Se não cortar, mais tarde vai secar e depois jogar fora. E Jesus está dizendo: olha aí, o povo todo está maduro, está sofrendo. Se a gente não dar jeito, daqui a pouco essa pessoa vai morrer aos 30 anos, o outro vai morrer aos 25, a criança vai morrer de fome. Se não tomarmos consciência que está madura a sociedade, a vida do povo está madura, que precisa de trabalhadores para ajudá-los a superar, a ficarem curados, os trabalhadores são poucos. E aí ele faz um pedido: pois pedi ao dono da messe, que é o Criador, o Pai, que envie trabalhadores para a sua colheita. Colheita é essa, é curar um, redimir outro, providenciar possibilidade para o povo poder viver com dignidade, para ter vida e vida em abundância. O que é que Jesus vai fazer agora? Ele vai chamar os seus discípulos, vai escolher 12, que vai chamá-los de apóstolos, quer dizer enviados. A palavra apóstolo dizer enviado, que lá no Evangelho de João, que nós vimos em Pentecostes, no segundo domingo da Páscoa, ele diz: assim como o Pai me enviou, apóstolo, eu vos envio, apóstolos, enviado. Chama os seus discípulos e coloca o nome deles. Nós temos os 12 aqui, apóstolos, né, na nossa igreja, um por um, né, e chama esses 12 apóstolos. E depois, Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações. Veja a recomendação. Aquilo que ele fez com o povo, ele vai dar autoridade para os seus enviados, os seus discípulos, os apóstolos, para continuarem fazendo a mesma coisa que ele andou fazendo. E diz assim: não deveis ir. Não, primeiro, Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Antes, quer dizer, primeiro vocês fazem o trabalho com aqueles que são da sua casa, da casa de Israel, que está sendo totalmente abandonada, que as autoridades que estão lá no templo não estão aí com a vida miserável do povo, exploram o povo em nome de Deus, pior ainda. Ideia que vai aparecer mais tarde quando Jesus entra em Jerusalém. Por isso que ele vai pegar aquele chicote e expulsar os vendedores que estavam lá no templo. Quem trocava dinheiro disse: vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões. Porque percebe que os pastores estão enganando o povo através da religião. E é por isso vai ser a causa da cruz. Ele que morreu por nós, por tudo que tem feito, por tudo que nos mostrou, abrindo os olhos. Se a criança está morrendo antes do tempo, qual é a razão? É normal criança morrer? Não. Então, precisamos descobrir a causa. E Jesus descobre a causa. E a causa é os pastores, que deixam as ovelhas abandonadas. Não assumem a sua responsabilidade, ou como diz lá, nós já vimos esse texto, capítulo 34 de Ezequiel, 34 de Ezequiel, os pastores que se aposentam a si mesmos e deixam as ovelhas totalmente abandonadas, quer dizer, os reis, os responsáveis, os grandes e os poderosos que só pensam em si e aproveitam e até exploram o povo. Então Jesus envia esses 12 e diz assim: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, porque as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é uma frase interessante. Ontem na discussão, na formação que eu tenho, uma pessoa perguntou: quem são as ovelhas perdidas? Quem são as ovelhas perdidas? É o coxo, é o cego, é a mulher doente com hemorragia, 12 anos.
É o leproso. A vida está se perdendo. Então, primeiro vamos àqueles do nosso povo que estão se perdendo por causa dos maus pastores, dos dirigentes, dos responsáveis, que não estão aí com a vida do povo. Então, primeiro vai entre os seus, que estão perto, que conhecem a mesma língua, pode comunicar. Depois, Jesus vai mandar no final do Evangelho, agora vocês vão para o mundo todo. Ensinai-os a amar uns aos outros. Esse último mandamento de Jesus que está lá na última frase do Evangelho de Mateus, que nós já vimos essa leitura na festa da Ascensão de Jesus. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai. O que eles vão anunciar? O reino dos céus está próximo. Por que o reino dos céus está próximo? O reino do céu é viver em paz, viver na fraternidade, ter vida e mais vida. É porque o reino do céu está perto. Porque quando você vê uma pessoa sofrida ou sofrendo e você ajuda e ela supera, ela vence, ela supera a doença, a vida chegou mais. Agora ela pode viver, agora tem mais dignidade. Se deixar ela, o reino de Deus não está chegando. Quem faz o reino de Deus se aproximar é aquilo que nós fazemos. E quando nós não fazemos, o reino de Deus não chega. Isso que disse Jesus no Evangelho de João, quando disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebam o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que não perdoarem serão retidos. Quer dizer, aquilo que vocês fazem em prol das pessoas para recuperar a vida e ter mais vida, vai ter vida. E aquilo que vocês cruzam os braços, não fazem nada e deixam sofrer, quer dizer, deixam no pecado, ele vai continuar no pecado. Por isso, quem faz o reino de Deus se aproximar somos nós, com a força de Jesus, do seu Espírito em nós que nós recebemos. Não é por nossa capacidade, não. É pela força, pela capacidade que o Espírito de Jesus nos dá, como seus seguidores. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino do céu está próximo. Curai os doentes. A mesma missão que Jesus fez, que lhe custou a vida, no final, ele vai passar para os seus discípulos. Eles são sempre discípulos. E discípulos de Jesus, não de mais ninguém. Por isso o Espírito que recebemos é o Espírito de Jesus e de mais ninguém. Não é alguma coisa inventada no ar que cai em mim, não. É o Espírito de Jesus que nós recebemos no nosso batismo e queremos continuar. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Olha o que Jesus Cristo fez, capítulo 8, capítulo 9 aqui. Mostrou na prática as suas ações, as suas obras, que as autoridades, os fariseus, os doutores da lei, os sumos sacerdotes lá no templo, não queriam nem saber, sempre cercando Jesus para tentar pegá-lo em alguma coisa para poder condená-lo e expulsá-lo. Acabaram expulsando ele no final, mas o que ele já tinha semeado antes nos discípulos, está lá. E logo em seguida os discípulos, eles vão se erguer, porque o Espírito de Jesus está dentro deles. E começam a sua missão, leitura que nós vimos no tempo da Páscoa, através do livro dos Atos dos Apóstolos. Tudo que Jesus Cristo fez, os apóstolos agora enviados por Jesus, passam a fazer. E aí tem mais, para encerrar. Essa sequência da nossa leitura do Evangelho de hoje, que é o capítulo 10, a escolha dos 12 e a missão deles, ele continua um discurso muito grande, conhecido como o segundo discurso de Jesus, dos apóstolos. O envio dos apóstolos
e o sentido da sua missão, orientações para a missão. Mais tarde aqui ele vai, leia-me em casa o capítulo 10 de Mateus. Aliás, deve começar do capítulo 8 até o final do capítulo 10, que é o segundo livro de Mateus. Mostra as ações de Jesus, mostra a consciência que ele tem, porque o povo está sofrendo, ele toma atitudes de ajudar e chama outros para ajudar e serem seus discípulos. De Jesus, todos nós somos discípulos de Jesus. E aí ele vai dizer, na continuação do Evangelho aqui, vai dizer a dificuldade da missão, vai dizer que vai ter perseguição, e vai dizer assim como o Mestre também levou, eles também vão levar. Porque o discípulo não é maior do que o Mestre. E se o Mestre, o custo de tudo que fez foi a cruz, assim eles, o custo da sua missão de se envolver e ajudar os seus irmãos para construir uma sociedade nova, também vai ser a perseguição. Como aconteceu com a maioria desses apóstolos, todos martirizados, todos mortos. Portanto, leiam capítulo 8, 9 e 10 em sequência, para ver a sequência que tem lá e captar, entender melhor o Evangelho. No domingo que vem nós vamos ver a última parte desse discurso de Jesus. Mas isso nós explicaremos domingo que vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,